Graça e paz, quero falar hoje sobre o discipulado. O quanto é importante nós obedecermos aquela ordem que Jesus deu ao subir aos céus e deixou conosco a ordem de discipular os povos, discipular as nações. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Os apóstolos, mais especificamente o apóstolo Paulo, fez isso com o seu jovem discípulo Timóteo, quando ele escreve na carta a Timóteo, no capítulo de número 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele diz: "E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros." Paulo, ele soube da incumbência dada por Cristo Jesus e que ele mesmo, havendo recebido, ele também foi um discipulador. Ele discipulou Timóteo e deixou Timóteo com a missão de passar o bastão para outras pessoas e estas outras pessoas repassarem a outras. Mas nós vemos que esse discipulado ele tem um conteúdo. Ele não pode ser qualquer conteúdo. Não pode ser apenas uma matéria de conhecimentos humanos, de artimanhas humanas para angariar seguidores. Na verdade, esse conteúdo é dado pela própria palavra, é dada pelo próprio apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele diz: "E as coisas que tendes ouvido." Ou seja, aquilo que Timóteo havia ouvido era instrução da palavra de Deus. Era instrução vinda do próprio Deus, através do apóstolo, para não somente trazer conhecimento a Timóteo, mas trazer transformação, edificação. Isso mesmo transmite aos outros. Ou seja, o conteúdo é o ensino apostólico, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que ele havia recebido, ele havia passado para Timóteo e Timóteo deveria transmitir a outros. E aqui nós percebemos 3 ações: ouvir, transmitir e instruir. Timóteo precisava ouvir as instruções, ou seja, ele havia sido instruído durante todos aqueles anos, e Paulo estava já no final da sua vida e estava então incumbindo aquele jovem de retransmitir aos demais. Mas essa transmissão, ela precisa ser repassada. O que eu recebi não pode ficar só para mim, mas deve ser repassada para os demais. Da mesma forma, aquilo que você tem recebido, aprendido e também tem transformado a sua vida, você deve repassar para outras pessoas, instruindo essas pessoas no caminho do Senhor. Nós percebemos aqui também 3 grupos. O grupo do discipulador, que sou eu como discípulo devo discipular, você como discípulo você deve discipular, todo crente deve discipular. Quando o apóstolo Paulo diz "de minha parte", ou seja, o que ele havia aprendido, Timóteo, de Paulo, ou seja, da minha parte, deveria ser transmitido a outras pessoas. Mas nós temos também um outro grupo de pessoas, o outro como discipulador, ou melhor, como discipulado. Estas testemunhas, você tem ouvido e testemunhado de Cristo Jesus? E ele diz também a respeito do discipulado, que também é o discipulador de outros e de outros e de outros. Este é o papel de cada um de nós. O que nós aprendemos, nós repassamos. Mas nós vemos também aqui 3 características. Características do discipulador: ele deve ser humilde para ouvir, ou seja, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Ele deve ser fiel para transmitir a mesma mensagem, ou seja, isto mesmo transmite a homens fiéis. E em terceiro lugar, ele deve ser capaz para instruir outros e também idôneos para instruir a outros. Ele completa o texto. Você tem se humilhado a ponto de aprender e sempre aprender das pessoas que estão lhe ensinando? Você ouve
o que o seu pastor ensina, o que o seu professor de EBD ensina? Você também está sendo fiel na transmissão daquilo que você tem recebido, da mensagem que você já tem recebido? Você também tem se capacitado para poder transmitir de forma idônea, de forma capaz às outras pessoas? Espero que esta seja uma realidade sua, para que assim o mundo seja discipulado, que pessoas ali sejam encontradas na evangelização, no treinamento, na instrução, para que assim Jesus Cristo seja encontrado na vida destas pessoas, ao elas serem conformadas à imagem de Cristo. Que Deus abençoe.